Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. O senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa. Seja bem-vindo, senador Eduardo Girão. Muito obrigada pela presença. Senador, o senhor conduziu recentemente no Senado uma audiência pública sobre um tema que tem gerado bastante polêmica na sociedade, especialmente nas comunidades escolares, que é o uso de celulares nas escolas. O que motivou o senhor a trazer esse debate ao Senado? Em primeiro lugar, eu tenho 5 filhos, né? E tenho 2 pequenas que estudam aqui em Brasília, e a gente percebe com as colegas, né? Porque isso é algo que já vem de uma sociedade que está contaminada, né? Você já deve ter visto, eu já vi várias vezes em reuniões em restaurante, por exemplo, em parques. Tá lá o pai com a mãe com o celular, a criança e a outra com o celular, juntos, mas separados. Isso é devastador, né? E na escola, como é que tem? Estudos relatam que a metade dos alunos já demonstram que ficam mais dispersos a partir do uso do celular dentro da sala de aula. Eles próprios relatam isso. Os estudos apontam. Na audiência pública que nós fizemos, ouvimos especialistas de várias áreas, né? Inclusive tanto da parte de tecnologia como da educação, professores com visões distintas, de métodos distintos, e foi unânime praticamente o que a gente percebeu. Eu acho que fica a ideologia de fora, se é de direita, se é de esquerda, se é progressista, se é conservador. A gente percebe uma adesão a essa ideia do Ministério da Educação, né, que iniciou, tem que louvar essa iniciativa. E A eu ideia de acredito restringir o uso de celulares nas escolas. eu acredito que isso é importante, porque a escola é para formar cidadão, né? Então ali o olho no olho, né, a possibilidade de integração, não apenas dos alunos com os professores, mas dos alunos com eles próprios, é ali que a gente começa a compartilhar ideias, a compartilhar sentimentos, e a gente vê um distanciamento muito grande, né? Onde teve uma restrição a aparelhos celulares, né, a questão da França, né, a Finlândia, nós tivemos um resultado muito positivo, né, que está dando certo. Está todo mundo percebendo que nós estamos vivendo uma realidade paralela e que isso vai deixar marca na saúde mental, né, porque a gente vê o vício em tela, não é criança apenas. Você está vendo hoje adultos, muitas vezes até idosos, que para preencher seu dia estão ficando naquilo. E qual é esse impacto, senador, do vício em telas para a saúde mental? Olha, é um impacto que leva à ansiedade, né? Porque você vai buscando correntes e você deixa desprotegida a criança, inclusive, de ser um alvo de pedófilos, de ser um alvo de jogatina. Nessa cultura, nós estamos vivendo no Brasil uma república do jogo de azar, né? As bets, eu fui presidente de um clube do Fortaleza, e toda vez que eu vou ao estádio, e é meu hobby, né, as pessoas me abordam. Presidente, me chamam de presidente. O meu filho está perdido com relação, já vendeu tudo em casa. Ah, meu irmão perdeu o emprego. Mas o senhor relaciona o abuso ou o uso excessivo de telas ao jogo? Eu acredito que é uma teia muito perigosa, né? Porque você tira a atenção daquilo que é o necessário. E nós ouvimos, por exemplo, o professor João Malheiro, lá do Rio de Janeiro, né, que é o fundador da escola Porto Real, que é uma das referências, e ele colocou
que na formação é a pedagogia das virtudes que você consegue formar cidadãos, né? E a tela, ele dispensa completamente, acha que deve realmente ter um afastamento naquele período, e eu acredito que nós, como pais, em casa, devemos dar o exemplo também. O exemplo tem que vir de cima, né? E uma sociedade saudável não se constrói absolutamente com vício, deixando a tecnologia você ficar escravo dela. A tecnologia tem que ser importante em alguns momentos para você pesquisar, para você buscar informação, mas não como algo de futilidade. Hoje a gente está vivendo um mundo de futilidade, de aparências, né, com as redes sociais. Então, isso para você tirar do foco do ensino, né, do aprendizado, é assim, daqui para ali. Mas, senador, qual que é o tamanho desse desafio? Porque o senhor fala que o senhor acredita que é fácil construir um consenso sobre esse tema. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de percepção de resultados de pesquisa científica, do impacto que está tendo na aprendizagem, na saúde mental das crianças e adolescentes. Qual é o tamanho desse desafio? O desafio que eu vejo, vamos pegar aqui um dos discursos que a gente vê, acompanha em debates sobre isso. Que, por exemplo, você não deve, pela liberdade do aluno, né, inclusive com relação à doutrinação em sala de aula, que é um discurso que existe, é um debate saudável na sociedade, que já veio lá atrás do Escola Sem Partido, e você vê apresentações como tivemos universidades federais, do Maranhão, por exemplo, né, apresentações de praticamente uma pornografia dentro de sala de aula. E ali tivemos no Amapá também, com cenas de sexo, né, numa sala de aula, e ali o aluno pegar, filmar isso e dizer: olha, o que está acontecendo na minha escola? Né? Olha o que o professor está querendo levar por um caminho aqui de ideologia, querer colocar o seu pensamento goela abaixo da gente. Então, essa questão da liberdade do aluno de fazer uma denúncia, por exemplo, eu acho que é um debate saudável nesse aspecto de Mas como você. seria Pois compatível é, com a restrição ao uso de celular? é aí que vem exatamente o balanço. Como é que você vai fazer algo que é importante para a sociedade? O estrago é muito maior nessa questão da, de você estar com o celular em sala de aula, com falta de atenção no que o professor está dando, perdendo a percepção dos colegas que estão ali, né, do aprendizado, e você não poder fazer isso. Eu, particularmente, que sou um defensor da liberdade, né, que sou contra a doutrinação de escolas, acredito que o balanço é muito mais positivo você restringir o celular e, se tiver alguma denúncia dessa, que seja feita de forma verbal, que seja colocado, que a gente dê a boa-fé também para os alunos, né, e procure ter uma investigação. Mas eu acredito que dentro da sala de aula, eu pesquisei na Índia, eu tive pessoalmente na Índia, num modelo de escola que nós trouxemos de lá. Há 20 anos atrás, a escola Satya Sai Educare. É um método de valores humanos que é baseado em 5 princípios. A paz, 5 valores: paz, amor, não violência, verdade e retidão. Você precisa ver a autoestima dessas crianças na Índia e que nós trouxemos para o Brasil, implantamos no Ceará, tem em Ribeirão Preto, tem em Recife, outros idealizadores que fizeram lá, e funciona maravilhosamente bem. Você sabe como é que é a recepção dessas crianças? Elas vão para uma sala e tem, muitas vezes elas chegam, elas são de bairros carentes, e elas chegam muitas vezes com um pai que tem problema com álcool, que bate na mãe, violência doméstica, elas chegam com ansiedade na escola, querem a escola como um lugar de paz. E a gente coloca nessa sala de harmonização. Essa sala é uma música, coloca um instrumental, e aí a criança fica durante 25 minutos nessa sala. Alguns dormem, alguns rezam, alguns ficam paradinhos. Segundo o método, que é um método global lá da Índia, e a gente percebe isso na escola, cerca de 30% da absorção vamos dizer assim, do aprendizado acontece já nessa harmonização das crianças, né? Então eu acredito que o bem, ele contagia, né? O mal eu já vejo que contamina.
E a gente percebe hoje, nessa questão do celular, algo que está destruindo a sociedade. A gente vê isso, né? O vício está levando as pessoas cada vez mais a ficar, o hedonismo, aquela coisa. E aí entra também a questão da jogatina, né? Que é uma preparação para o adolescente, para o adulto, se perder de vez numa sociedade. Como é que é possível compatibilizar essa restrição ao uso de celular? Como o senhor acredita que é possível compatibilizar essa restrição ao uso de celulares nas escolas com os próprios desafios estruturais mesmo que as escolas têm hoje de acesso à tecnologia? Como fazer a compatibilidade numa sociedade cada vez moderna, mas ao mesmo tempo com problemas estruturais. Em muitas regiões do país você não tem sinal, né, também de celular, então já é estrutura de sala de aula, estrutura mesmo de educação, embora que o nosso orçamento, né, o Fundeb, a gente conseguiu dar um empuxo muito importante durante essa legislatura. Agora, eu acredito que é um conceito, eu acredito que essa questão do celular, a gente precisa romper esse paradigma, e é preciso ter coragem para isso, né, preciso que é uma construção, não é uma imposição, mas eu percebo que a dentro dos debates que nós fizemos, que não foi só um não, nós fizemos vários debates já no Senado, só eu participei de 2, mas eu vi que teve outro que eu não pude ir, estava tendo uma comissão, e a gente percebe que existe mais convergência do que divergência, com relação a essa questão de uma limitação. Você ficar na chegada da escola, na saída para se comunicar, ok? Até naquele momento do pátio, que chama, né? Você perde ali, fica cada um para o seu lado, para o celular. Eu acho que deveria ser na chegada e na saída, para se comunicar com os pais. Na escola, eu acredito que é lugar de troca de experiências, uma vida mais saudável. De interação social, né, senador? Exatamente, de interação social. Porque Eu vários analistas falam de uma geração que não vai desenvolver habilidades de interação social, em função do isolamento que a tela traz, né? E a grande pandemia que nós temos hoje no Brasil, né, e que a tendência, infelizmente, é se agravar exatamente por essa questão do isolamento social das pessoas com tela, né, é suicídio. Então a gente está vendo, e tem estímulos, inclusive, na internet, né, que na deep web aí, que não se consegue captar. Eu tenho problemas, inclusive, na minha família, né, pessoas irmãos e primos que têm filhos, né, e que veem problemas já na questão alimentar, né. Então o impacto disso a gente não vai saber nessa geração. E quantas gerações a gente vai precisar perder para a gente entender que isso é destrutivo? Mas quando o senhor fala, do impacto na alimentação, aí o senhor já está tratando das redes sociais. Isso, exatamente, que Não é não propriamente o uso de celular na não, escola, não é o né? uso É de o celular na escola. acesso às redes sociais, especialmente as meninas que passam a se comparar com outras meninas. Exatamente, mas o celular você não tem como dissociar das redes sociais, né. Por exemplo, tem muitas escolas que já fazem nos Estados Unidos, eh, você pegar o celular de manhã para se comunicar, porque tem aqueles internatos também. De manhã você se comunica com a família, com os amigos, você entrega o celular fica na coordenação, tem uma caixa, tem aquilo, e você só pega depois da aula no final da tarde. Tem uma pochete também lacrada, né, que Tem. você chega e aí E à noite também. Porque ele já percebe nos internatos, que eu falo, naquelas escolas que e tem muitos, né, nos Estados Unidos, principalmente de intercâmbio de estudantes, que eles tiram o celular 8 horas, 9 horas da noite, porque já percebem que a produtividade do aluno cai, a qualidade do sono é horrível, né, pelo vício, então no outro dia ele não está bem para aprender. Então ele tira o celular à noite, entrega de manhã ali antes do café e depois recolhe. Né, então se os Estados Unidos, escolas grandes estão fazendo isso, como a North Broward, lá na região ali da Flórida,
está fazendo e avançando nessa política, eu acredito que eles têm estudos que já demonstram a efetividade, né. Eu me preocupo muito com o que a gente está vendo no Brasil, né, assim, as pessoas, eh muitas vezes, cada vez mais isoladas, vivendo num mundo e ninguém imagina que mundo é esse, né, e esse mundo pode ser muito, muito perigoso. Senador, e como o senhor vê a posição dos educadores em relação à restrição? Eu acredito, pelos debates que eu participei, né, e conversando com alguns professores, inclusive das minhas filhas, eu vejo que esse assunto já está batendo na porta, né, já está incomodando, né. E isso, eh, eu acho que nos empurra, inclusive, para termos responsabilidade, com os nossos filhos e com os alunos também, né. Então eu acredito que, no Brasil, nós precisamos avançar nesse sentido de proteção à infância, à juventude, para que elas tenham um aprendizado melhor. Inclusive, com relação na escola integral, né, que nós está ampliando no Brasil inteiro. O meu estado é o estado que muito está na frente com relação a isso, que a gente possa ter no contraturno esporte, né, possa ter música, que a gente possa ter outras atividades, né, para que se complemente essa interação é muito importante, inclusive para a saúde, não apenas física, mas para a saúde mental, que eu acredito que é o grande desafio que a gente vai ter com a nossa juventude nesses próximos anos. Senador, para muitas comunidades, o celular é o que vai garantir o acesso à tecnologia. As crianças não vão ter acesso a um computador, mas vão ter acesso ao celular. E vários projetos pedagógicos excelentes usam celular, desde para geolocalização, para próprias experiências de psicológicas, né, que os alunos fazem. Como é que dá para compatibilizar o acesso à tecnologia com a restrição ao celular? Eu acredito que tudo é uma questão de equilíbrio. Você pode ter o dia que é permitido para determinada atividade. Você pode ser. Eu acho que tudo na vida você tem que ter exatamente o caminho do meio, né? Não é uma proibição, uma coisa que, não, sabe, ditatorial. Mas você pode, de acordo com o professor, se ele acha aquilo importante para um determinado projeto, para uma determinada pesquisa que ele vai desenvolver, você faz. Era como o nosso tempo, né, assim, de alguma forma tinha, algumas, inclusões que quebravam o paradigma. O que não pode é acontecer o que a gente está vendo, né, dentro de uma sala de aula, até um desrespeito com o professor que está ali para transmitir conhecimento, para colocar a sua didática ali, a sua, trazer compartilhar as informações, formar, e essa pessoas estão no celular. Então isso eu acredito que a gente precisa evoluir, e nesse aspecto evoluir, eu acredito que seja a gente dar passos atrás em relação a essa escravidão que nós não estamos sabendo lidar, que é, você sabia que eu sou um dos parlamentares que mais invisto em comunidades terapêuticas do Congresso Nacional, né, pessoas que estão perdidas pelo álcool, pela droga, né, pela maconha, enfim. E eu estava vendo um documentário um dia desse e conversando com pais, amigos, com as pessoas disseram: "Olha, aconteceu com meu sobrinho", né. A crise de abstinência, quando você tira um celular de uma criança, de um adolescente que está viciado há muito tempo naquilo, é muitas vezes pior do que o biológico com relação à substância. É porque aquilo tem clínicas de detox digital. Eu vi um documentário desse e recebi experiências de pessoas próximas. Então, é algo assim surreal o que a gente vê de em algum momento o filho se rebelar e até matar o pai, como casos que a gente viu na mídia. "Você tirou meu celular", sabe, ali é a vida dele, ali é algo que preenche um vazio que retroalimentou pela falta desse olhar, pela falta do convívio. Então nós temos Senador, que reaprender. mas
A comunidade escolar em si, os diretores, eles não teriam autonomia para resolver isso no seu ambiente? É necessário uma legislação que venha restringir? Eu acho que a legislação ela pode dar caminhos, né, estabelecer limites, mas o diretor da escola é uma figura que é muito importante, né, que é uma figura, que dentro de um ambiente escolar ela precisa ser legitimado, valorizado, né, e a gente precisa confiar, né. Então, isso inclusive foi uma das a única voz que se colocou, na sessão, na audiência pública que eu estava presidindo, foi nesse sentido. O diretor sabe o que está fazendo, estava defendendo que deveria ter restrição, mas que deveria valorizar o diretor. E o diretor que tem essa vocação, como você tem para jornalista, né, como outras pessoas têm para outras atividades, ele tem a vocação de ensinar. Ele vai saber que o aluno com celular, e eu te digo isso fazendo um parêntese, a gente vê muita comodidade de pais, por exemplo, que tem a vocação, né, ou não, né, de: "Não, vou entregar o celular para o meu filho, porque ele fica quieto", né. Você já percebeu? Ele fica quieto, ele não fica atrapalhando, não fica aqui, olha que loucura, só que ele não imagina que isso pode causar um problema muito maior mais na frente. É comodidade do momento, mas depois pode ser o filho indo por um caminho que ele não tem mais como ir atrás do filho. Entendeu? Então, tudo tem que ser pesado. Eu acho que a autonomia do diretor é algo que precisa ter um peso, mas uma legislação nacional sobre isso, eu acho importante. Eu sei que o Brasil tem lei demais. Tem leis que não são cumpridas, tem leis que não têm cabimento, mas eu acredito que uma normativa nesse sentido, eu acho que engrandece, mas dando uma autonomia. Aí é saber até onde vai que começa a liberdade do outro. Eu acho que isso aí é importante para que não vire uma libertinagem. A questão é que a restrição vai gerar a burla à restrição dentro das escolas, né. Então eu vou dar o exemplo para o senhor da escola da minha filha, que eu vi o Instagram de uma amiga desses dias e ela dizia: "Eles dizem que a gente não pode usar o celular na aula, e o que que a gente faz? Todas elas com o celularzinho do lado e ainda postam no Instagram". Então assim, como é que vai ser possível viabilizar essa restrição imposta por uma legislação dentro do ambiente escolar? Olha, você vê coisas que funcionam, né. Um modelo escolar que eu acho que deve ter pela liberdade das pessoas, é a escola cívico-militar. Por que que foi tirada? É uma coisa incoerente nesse governo. Como é que se tira algo que a população procura, que tem dado certo segundo o próprio MEC, em termos de ambiente escolar, né, com ordem, com respeito, com disciplina, com resultados, né, dos alunos em termos eh, de resultados educacionais, de testes, né, de prêmios. E eu acredito que a gente não tem, eu não vejo absolutamente, eu acho que é ordem, existe um, como diz aqui, um regimento, né, existe algo que norteia, por que que não vai cumprir? Né, então eu acredito que esses desafios, né, eles subvertem um pouco, o meu avô, o professor Clodomir Teófilo Girão, criou 6 filhos na época, inclusive meu pai, sendo professor de liceu. Né, e ele fazia o seguinte, ele chegava na sala de aula e todo mundo me comenta isso, tirava o paletó, ele vinha de gravata para a sala de aula e no Ceará, e ele pedia permissão aos alunos: "Eu posso tirar o paletó?" "É, pode", aí ele pegava e colocava. Você vê o nível de respeito. Como é que nós estamos vivendo hoje? Que sociedade a gente quer? Uma sociedade sem regra, sem limite, dentro de uma escola pública que que deveria buscar a excelência para formar, né, ou é uma sociedade dependente que a gente quer? Dependente do Bolsa Família, dependente de governo, ou é uma sociedade que pensa? É uma sociedade que vai buscar o despertar de consciência? Eu acredito que o caminho é esse, o caminho é fazer com que as pessoas pensem, dê liberdade, mas tem que ter regra. Você deixar assim, totalmente na libertinagem, não tem como funcionar. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço.